Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Camila Bacher e estou aqui mais uma terça-feira com vocês, no Hub, todas as terças-feiras, no YouTube da Postream e também na Sol TV, canal 160 para 196 países. A minha convidada de hoje é Janaína Lima. Ela é mestranda em coaching pessoal e liderança organizacional, possui MBA em Neurobusiness, possui certificação internacional em Storytelling, é especialista em desenvolvimento humano, neurocoach pessoal e de liderança organizacional, com aplicação da neurociência. Também é editora da revista Liderança Feminina para Gerar Negócios, a nossa parceira aqui do programa, que está com a gente toda semana. E ela é empreendedora. E, juntando isso tudo, é apaixonada pelo desenvolvimento humano e desenvolve seu trabalho na Movamente. Janaína Lima, um prazer te ter aqui, te conhecer pessoalmente, né? Coisa boa, a gente sempre está conectado ali nas redes sociais, mas estar aqui com você e você poder compartilhar esse conteúdo com a gente hoje. Eu estou bem feliz pelas conexões que a gente cria nas redes sociais e mais ainda quando a gente consegue externalizar isso para o pessoal. Então, seja bem-vinda. Exatamente. Muito obrigada aí, Camila, pela oportunidade, né? Porque sempre a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Das expertises aí, que eu acho que isso é o que vale a pena. E sim, nós tivemos vários contatos através das redes sociais, muitas vezes reuniões, né, online, e foi a primeira vez, nosso primeiro encontro, né? Eu acho que vai ser muito especial esse momento aqui. Não tenho dúvidas, Camila, que o programa é sensacional, ele é ministrado aí por ti de uma forma muito especial, né? Eu sempre digo que um programa de conteúdo ele tem o seu valor hoje em dia, né? A gente que compartilha aquilo que a gente aprende de uma forma tão especial, né? Uma generosidade, acho que é o que importa. Agradeço a oportunidade. Fico feliz com o feedback, esse é o propósito do programa, né? A gente que é conteudista, que a gente acredita no desenvolvimento humano, né? De perceber que a gente pode contribuir com o desenvolvimento das pessoas compartilhando o nosso conhecimento. Esse é o objetivo. E isso foi o que fez a gente se conectar, né? Porque através da revista, da leitura da revista, né, que você até me mandou uma mensagem, qual o seu feedback sobre a revista, o que você achou? E além da estética, que é linda, né, de olhar o visual da revista, que é atrativo, todo o conteúdo que traz, né, e todas as mulheres que estão ali à frente, né, mostrando as suas histórias, que para mim, que sou mulher, que tenho um cargo de liderança, e que acredito que as mulheres podem chegar onde elas quiserem, e nossa, estou junto, né? Quero estar junto com essa causa, com esse movimento, né? Nesse engajamento, para que a gente possa dizer para as mulheres, dar voz para as mulheres que cada vez mais elas podem estar onde elas quiserem, né? E a gente levando conteúdo de qualidade, porque a minha preocupação enquanto profissional é independente da que eu falo, a gente é bonita, a gente é vaidosa, a gente é feminina, mas a gente é inteligente, a gente é poderosa, sabe? A gente pode estar onde a gente quiser pelo conteúdo que a gente tem que entregar. E foi isso que fez a minha conexão com vocês, né? Eu acredito em vocês e vocês acreditam em mim. Sempre quando a gente pensa assim, a Adriele, né, que está à frente aí da revista comigo, né, a gente faz um trabalho muito voltado para conteúdo mesmo. Quando a gente, apesar de ser uma revista de liderança feminina, a gente sempre procura trazer conteúdos voltados para a liderança, para líderes, né? Porque a gente entende que não existe diferenças dentro de uma responsabilidade. Alguém está à frente de uma liderança. Então, apesar de ter esse nome, a gente sempre procura olhar para algumas questões, nós vamos falar aqui de habilidades, né? Que elas são importantes para, independente da pessoa que estiver, do profissional que estiver ali, né? Então, outra coisa que a gente precisa desmistificar também, que a gente sempre fala assim, qual é a diferença da liderança feminina para a liderança masculina, né? Um profissional, um homem que está à frente de uma liderança, ele não é chamado muitas vezes para falar sobre liderança masculina. Por que nós precisamos falar essa pauta sobre liderança feminina? Acho que assim, não existe essa pauta porque o nome é muito natural e a gente está ganhando, a gente está buscando um espaço que daqui a uns anos não é para a gente falar sobre isso. É para ser mentor, é para ser líder, é para ser gestor. Não é para a gente falar de masculino e feminino, né? Tem habilidades que são mais masculinas, habilidades que são mais femininas,
e elas se complementam também, mas não é para poder ter essa distinção, né? Justamente o que você está falando. Por isso que nós, daqui a um tempo, as pessoas, quando lerem a revista, vão perceber que é uma revista escrita por mulheres em altos cargos de direção, de conselhos, empresários, empreendedores, mas também nós temos sempre um convidado, um homem líder, um empresário agora nessa edição, para que a gente tenha compartilhamento desse conhecimento, para que a gente entenda que a gente pode sim compartilhar conhecimento e ainda assim a gente crescer, né? Não necessariamente, não existe, não somos adversários, assim, nós podemos aprender uns com os outros, né? Então essa é a minha... Exato. Mas a gente acabou conversando sobre a revista. Deixa eu fazer a introdução do programa, onde a gente vai conversar as habilidades como meio para soluções, né? Isso já diz muito sobre o comportamento, sobre o mindset, aonde a gente coloca o foco e onde a gente direciona nossas ações, as soluções, né? E o objetivo sempre é potencializar as habilidades, né? É tirar o foco das fraquezas, dos problemas, mas potencializar o que a gente tem de melhor, né? E a Janaína, através do trabalho dela, o que ela busca? Ela busca ativar a consciência das pessoas que nós podemos ser melhores naquilo que fazemos e entregamos, buscando a excelência e não a perfeição. E aí a gente quer conversar sobre as soft skills, sobre essas habilidades, né? Que a gente quer potencializar essas habilidades. Então, o que eu quero conversar com você, Janaína, é o seguinte: a importância de identificar essas habilidades e a importância, como identificar, como desenvolver. E aí eu quero conversar sobre soft skills. Quando a gente pensou nesse tema, né, a ideia é que normalmente a tendência das pessoas, a grande maioria das pessoas, a gente fica muito dentro daquele problema, né? Vamos falar de modo geral, não somente para quem é líder, vai pensar na liderança, mas a tendência é que a gente fique muitas vezes focado naquele problema, que problemas acontecerão, né? Virão desafios, mas não é o desafio sim como eu que importa aquilo ali. E a partir do momento que eu entendo, e as habilidades, elas não são assim, não existe habilidades que são melhores ou mais importantes do que outras. O que existe são situações diferentes no contexto onde eu estou inserida, né? Por exemplo, se eu tenho alguma dificuldade de comunicação, eu sou uma líder de equipe, digamos, eu tenho uma dificuldade, não estou atingindo os objetivos, não estou conseguindo cumprir metas, eu preciso olhar o porquê que eu não estou conseguindo chegar naquele, atingir aquilo ali. É a minha comunicação, então eu preciso olhar para a minha comunicação, como ela está. Quando eu falo ativar a consciência, porque isso é um ato consciente, né? Não estou bem, não estou sabendo me comunicar. Como que eu posso melhorar essa minha habilidade? Né? Então, existe o contexto em si ele precisa ser analisado de forma individual. Não existe claro que existe a comunicação, ela é importante para qualquer área da vida, né? Se eu não sei me comunicar na empresa, certamente no meu ambiente familiar também eu tenho problemas de comunicação, com filhos, com marido, esposa, enfim, né? Então, eu preciso ter a consciência para isso, né? Quando se fala em autoconhecimento, dentro do autoconhecimento, ele não é somente as minhas fraquezas, as minhas fortalezas, que a gente fala. Ele vai muito além, a gente trabalha valores. Então, a consciência dessas minhas habilidades, pensamento analítico. Eu trabalhei muito meu pensamento analítico, apesar de ser analítica, essa dificuldade, muitas vezes assim, pensamento a longo prazo. Eu precisei trabalhar isso aí, dentro das minhas habilidades, porque o meu processo, ele exigia isso. E aquilo me dificultava eu seguir em frente de uma forma mais efetiva, obter os resultados que eu gostaria. Então, isso é uma forma consciente. Quando a gente fala em excelência e não perfeição, olhar para mim e não fazer comparações, o que eu preciso melhorar. E essas habilidades comportamentais, elas vêm das nossas influências, qual o meio que nós estamos inseridos. Aí nós podemos entrar em várias questões aí para falar de habilidades, né? Não é a autocrítica, é a autoavaliação.
que a gente tem a tendência de fazer autocrítica, de fazer comparações, e isso às vezes gera barreiras de desenvolvimento, barreiras de se diminuir, né? Porque hoje muitas mulheres, né, como elas se sentem diminuídas, ou elas acham que elas não podem chegar lá. E aí tem pesquisas que dizem, né, quando abrem um processo seletivo e colocam 10 pré-requisitos. A tendência das mulheres quando lê aqueles pré-requisitos para se candidatar a uma vaga, é que elas só se candidatem se elas veem que elas têm os 10 pré-requisitos. O homem tem 50% vai lá e pum, se candidata à vaga. Porque ele vai e chega lá e encara o desafio, porque ele tem mais leveza do que a mulher. A mulher é muito autocrítica e a gente tem que ser mais leve com a gente mesmo, né? E aí eu queria te perguntar sobre como desenvolver essas habilidades. É um processo de imersão individual que vocês fazem como treinadores, como coaches, enfim, as pessoas, vocês como pessoas que trabalham com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, e vão pegar uma pessoa para fazer um processo de autodesenvolvimento, para desenvolver essas habilidades, como que é conduzido esse processo? Como qualquer análise que é feita, tu precisa olhar para o cenário, né? Qual é o cenário que a pessoa está inserida? Onde ela está inserida? Qual é hoje, o que ela precisaria, dentro daquele cenário, se desenvolver? Talvez ela tenha, assim, porque a gente traz muitas essas... A gente escuta muito falar que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades, conhecimentos técnicos, né? Sim, mas são demitidas pelas habilidades, pelo comportamento. Né? Então, eu posso ser um arcabouço de conhecimento técnico e não saber, me faltar algumas habilidades comportamentais que são importantes. Um convívio dentro de uma equipe, dentro de um corporativo, digamos assim, né? E como desenvolver, precisa ser olhado para essa pessoa individualmente. Eu sempre digo assim, eu trabalho com um indivíduo, independente do sexo, independente da posição dele, quando me procura, eu preciso analisar qual é o ambiente que está inserido e qual é a necessidade dele. Então, para isso é feito precisa fazer uma avaliação bem mais profunda, assim, até entender qual é o meio que ele está inserido, porque ninguém, essa coisa, as pessoas dizem, ninguém não tem uma postura na vida pessoal e uma postura na vida profissional. Talvez profissionalmente a gente se cuide mais, tem um pouquinho mais de atenção, para talvez não fazer coisas que a gente faz no dia a dia, né, na vida pessoal. Mas é importante saber também que meio que está inserido na vida fora dali, né? Porque isso reflete muito nos comportamentos. A gente é influenciado pelo meio que a gente vive, pelo meio que a gente está inserido, mas todas as nossas, eles falam muito em crenças, né? Mas a gente cria inconscientemente testes aí que as mulheres têm essa questão de olhar, a gente sempre olha para aquilo que a gente não tem, né? Sim. A gente olha para aquilo que a gente tem. Então, se eu olhasse assim, não tem isso, mas é possível desenvolver? É possível desenvolver. Então, é preciso avaliar individualmente cada pessoa para chegar em um processo de... E a pessoa precisa querer. A primeira pessoa, eu posso trazer todas as técnicas, todas as ferramentas para o desenvolvimento de uma habilidade, mas se a pessoa não tiver consciência e ela realmente não tiver envolvida com o processo, eu já fiz vários processos e as pessoas não se envolviam no processo. E, obviamente, é como abrir um negócio, né? Tu não faz uma pesquisa, simplesmente abre um negócio e diz que o negócio não deu certo. Por quê? Porque tu não fez aquela análise de cenário ideal para que aquela mudança acontecesse, aquela habilidade, aquele negócio realmente prosperasse. Né? E falar de soft skills, a gente vem em mente muito a inteligência emocional. Aí vem o processo de autoconhecimento, a motivação, a automotivação. E vamos fazer uma introdução na inteligência emocional, porque daqui a pouco eu vou ter que chamar um intervalo, porque a gente conversa bastante, mas essa introdução da inteligência emocional, né, que é a capacidade de você reconhecer e gerenciar as suas emoções e também lidar com as emoções dos outros, né? Então, essa capacidade de autogerenciamento, de autoconhecimento. Aí vamos introduzir a inteligência emocional. A inteligência emocional é algo assim, muito instigante. Para mim, digamos assim, é uma das habilidades, digamos, mais importantes para qualquer indivíduo. Porque a inteligência emocional não é emocional, ela é racional.
a gente, né, ela precisa aprender a gerenciar as emoções, mas ali dentro da inteligência emocional nós temos várias habilidades. O principal é o autoconhecimento. E aí, se pegar o autoconhecimento, entra essa questão de minhas fraquezas, minhas potencialidades, meus valores, alguns itens assim. Autocontrole. Por exemplo, se eu sei que eu não sei trabalhar sobre pressão, então eu jamais vou deixar que meus prazos, se eu tenho prazo para trabalhar para entregas, eu jamais vou trabalhar com prazos apertados. Então, conscientemente, eu preciso, né, fazer tudo o que é necessário para que eu não entre nesse processo de aperto ali, o prazo está chegando, e aí eu sei que ele me traz um autocontrole, muitas vezes eu, talvez como uma líder, acabo descontrolando toda a minha equipe. Você se autoconhecendo, você se autoconhecendo, você traz a razão para gerenciar as suas emoções. Certo? Para que não chegue a acontecer aquelas emoções diante de situações que você é desafiado, que você se coloca numa posição desconfortável. Você sabendo que aquilo ali tem a tendência de acontecer diante da situação, você trabalha racionalmente para que aquilo não aconteça, né, e gerencia as emoções diante dos cenários que podem acontecer. Isso, mas a razão está aí, né? Isso, exatamente. Eu tive alguma coisa me trouxe um desconforto. Conscientemente, eu vou analisar a situação, né? Por que me trouxe um desconforto? Eu preciso fazer aquilo ali. As pessoas dizem assim, mas é muito difícil. Não. Como tudo na vida, nenhum ato de sucesso, ele aconteceu do dia para a noite. Então, é um processo, muitas vezes lento, mas ele é possível, sim. Até que se torne algo automático. Eu preciso avaliar por que naquele momento eu fiquei descontrolada, mexer com as emoções, eu fiquei nervosa. Eu preciso entender aquele cenário e evitar que aquilo ali aconteça. Não evitar, mas contornar. Né? Porque evitar a gente jamais. Tem situações que são inerentes. Né? Como assim, estamos aqui no programa ao vivo, sempre vai dar um friozinho na barriga. É inerente ao negócio, é inerente a estar aqui. Mas sabendo disso, o que eu faço para minimizar? Para que isso seja controlado, né? Mas eu preciso fazer uma pausa, passa bem rápido, tá? E a gente já volta, tá bom? Uma pausa, por favor. Voltamos, foi bem rapidinho. O meu recado de hoje é da doutora Ana Paula Bayer. Inclusive, esse mês de outubro é o aniversário da clínica, né? Então, vamos iniciar nossos tratamentos com condições bem especiais. Desejo parabéns para a doutora Ana Paula Bayer. Logo, eu quero bolo, quero ir na clínica aí para comer bolo de aniversário. Né? A doutora Ana Paula Bayer é cirurgiã dentista com mais de 20 anos de experiência na área de odontologia e estética avançada. Ela realiza trabalhos com ênfase na reabilitação funcional e estética, assim como procedimentos de harmonização orofacial, sempre com a preocupação de individualizar cada tratamento e recuperar a autoestima dos pacientes. Ela atende na Avenida Mostardeira, número 5, ao lado do Hospital Fêmea. Sigam a doutora Ana Paula Bayer nas redes sociais e deixa eu passar o telefone dela para consulta. 51 993 27 62 71. Então, entre em contato, a gente, sua consulta. É um atendimento super especializado. Minha doutora há mais de 10 anos, então recomendo de olhos fechados. Voltamos aqui com a Janaína e vamos continuar falando um pouquinho de inteligência emocional. Que é um assunto que, se deixar, vai dar toda. Então, isso é interessante, Camila, porque nós temos uma pesquisa, um treinamento de habilidades, de soft skills, aí tem mais de 70 soft skills que é importante serem, dependendo do cenário, né, trabalhar. E uma das habilidades que, numa contratação, nós tivemos essa conversa com gestores de RH, gerentes, enfim, para entender, né, uma comparação de qual era a habilidade que era medida, né, mais importante. Como citava várias aí, e a inteligência emocional é que não é possível, né, uma contratação. Tu não vai medir e tu não vai reconhecer aquilo de uma pessoa. Tu só vai entender se ela existe esse comportamento, qual o tipo de comportamento, através do momento que ela estiver dentro da empresa contratada. Né, através do momento que ela estiver ali no seu, executando a sua função. Então, é ali que se percebe essa inteligência emocional. Então, a gente precisa
ter a consciência disso, por isso que eu sempre digo, ela é mais racional que propriamente emocional. Somos movidos por emoções, mas ter a consciência do que é, porque a gente não vira somente, quando tu não consegue administrar as tuas emoções perante um cenário, uma situação, como tu vai gerenciar uma equipe, 1, 10, 20, 30... E quando a gente fala em cargo de liderança, é exemplo, né? Exatamente. Exemplo. Como que você vai cobrar se você não é o exemplo diante daquele comportamento? Imagina que tem uma equipe com pessoas com várias habilidades diferentes, né? Experiências de vidas diferentes, meios e influências diferentes. Aí tem a teoria geracional, que são gerações diferentes também. Então, como entender? Quando eu falo da empatia, acho que uma das habilidades que é importante ter, não é a empatia no sentido de, eu me emociono com as tuas emoções, né? Eu procuro entender o que gerou aquilo ali, ter empatia, até no momento de tomar uma decisão também, olhar para essa equipe, para essas pessoas, e qual é o meu time ali, o que eu causaria se eu tomasse uma certa decisão. Né? São histórias de vidas diferentes, com bagagens diferentes, expectativas diferentes. Então, o grande desafio, né, é a gestão de pessoas. Cada pessoa é única. Exatamente. Se tu pega, por exemplo, que é uma coisa muito importante, até vou dar um spoiler, assim, é o tema da edição da revista, da próxima edição que está saindo, no início de novembro, o feedback. A inteligência emocional em recebendo feedback e dar um feedback, ela é importantíssima. Porque quando eu vou dar o feedback para a Camila, eu preciso ter várias outras habilidades juntas ali, a empatia, a comunicação, né? A influência social, porque à medida que a maneira como eu te comunico aquilo ali, ou eu te afasto, ou eu te aproximo. Né? Como uma forma de cobrança, talvez, se eu vier a te dar um feedback cobrando, então é uma pessoa que tu se sente coagida com a cobrança, e tu não aceita a cobrança, obviamente ele vai criar um pontinho que talvez se afaste um pouquinho de mim, né? Então, isso aí vai formatando a equipe. Então, se for dizer, a inteligência emocional ela tem vários pontos importantes, não somente, porque é bonito se falar, não, é fundamental. É quase uma habilidade 5 a mão para quem está dentro de uma liderança, digamos assim. Eu acho que todas as pessoas deveriam olhar para essa questão. Eu, como sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, e vivencio isso diariamente, na minha vida também, é importante um relacionamento amoroso, um relacionamento pessoal, com filhos, com familiares. Como é essa minha relação com eles? E você tem as suas características, a tua personalidade, a tua habilidade, mas quando você se coloca no cargo de liderança, você também tem que se adaptar à tua equipe em alguns momentos, né? O que a gente falou, às vezes você tem o teu estilo de liderança, mas se aquele colaborador tem um perfil mais reativo, como que você vai fazer essa abordagem para dar um feedback? É uma abordagem diferente. Então, não é engessado. Quando a gente fala em pessoas, é tudo muito individual. Por isso que eu digo, cenário individual. Tem a linguagem, assim, a linguagem do amor, sim, essa. Perfeito. Perfeita. Eu adoro o contato físico, eu adoro o tempo de qualidade, né? Mas a tua linguagem do amor não é essa. E eu quero transmitir a linguagem do amor, que é através da minha, do jeito que eu gosto, né? Eu tenho que entender como é a Camila, para poder ter essa comunicação mais assertiva, né? Exato. E o autoconhecimento, ele proporciona isso. Quando eu atuava na universidade, eu tinha uma equipe jovem, num setor, uma média de idade de 20 anos, mas eu também atuava na reitoria. Então, a linguagem da Camila, a postura da Camila, a comunicação da Camila eram diferentes nos ambientes que eu estava. Né? Então, se eu estava num ambiente mais jovem, eu tinha que me integrar com aquele grupo, com aquela equipe de uma outra forma. Quando eu ia para a reitoria, totalmente diferente. Né? Então, assim, a gente, como papel de liderança, a gente tem que se adaptar aos cenários. Né? Não é diminuir, não é não ter a nossa personalidade, nosso estilo de liderança e mudar nosso caráter, não é nada disso. Mas a gente precisa se adaptar aos cenários que a gente está
desenvolver o nosso trabalho. Né? Isso é ser inteligente, né? Não somente emocionalmente, mas dentro do contexto que está inserido, né? Se eu pegar uma situação que me traz, eu sempre digo assim, desconfortos, porque tudo que a gente faz, quando a gente faz para o bem, as pessoas dizem assim, eu preciso ser beneficiada, eu tenho que olhar para mim mesmo, se escuta muito, né? A gente tem que pensar na gente, né? Mas se tu for analisar, tudo que a gente faz é para alguém. E nós somos recompensados de alguma forma. De que forma? Profissionalmente, vamos dar questão dessa questão profissional, se eu faço um bom trabalho com a minha equipe, se eu faço um bom trabalho com as pessoas, se eu sou uma ótima vendedora, se eu atendo muito bem o meu cliente, se eu entrego aquilo que supra a expectativa dele, consequentemente eu me beneficio, né? Porque meu trabalho está sendo positivo. Estou entregando, estou alcançando o meu objetivo. Então, quando a gente olha para o outro, sempre que a gente está entregando para o outro que a gente faz. E a gente se beneficia de alguma forma. Como gestora, ver o desenvolvimento das pessoas e dos negócios, né, da empresa, é algo que eu estou fazendo para o outro, mas quando eu vejo que o resultado foi atingido, aquilo me gera uma motivação, me gera uma satisfação, porque isso, eu entendo, eu tenho projetos, né, eu posso até entender aquela pessoa, esse é meu projeto, eu preciso tirar ela da zona de conforto e hoje ela está aqui, eu quero que ela chegue nesse outro lugar e eu vou conduzir ela nesse processo de crescimento, né? E aí eu estou fazendo para o outro, mas a satisfação vem para mim, né? Eu estou buscando o desenvolvimento da empresa, mas o que vem de retorno, em reconhecimento, em status, em automotivação, em satisfação, em ver que a minha inteligência está sendo aplicada no desenvolvimento de um negócio. Isso aí, para mim, é o que me motiva. Então, através das pessoas e através dos negócios é onde eu desenvolvo o meu trabalho, é onde eu busco a minha missão. Eu entendo isso, né? A minha missão é desenvolver pessoas e negócios, né? Ser um condutor nesse processo, e isso me gera essa motivação. E aí o que eu falo muito da inteligência, quando eu falo inteligência emocional, e a gente como gestor tem quem goste, tem quem não gosta, e sempre, né, das equipes, né? E quando a gente faz entendendo como missão, eu entendo assim, cada um tem a sua maturidade de entendimento, nem todo mundo entende o meu propósito, nem todo mundo vai entender no mesmo time, né? Mas a gente faz porque a gente acredita que aquilo ali é a nossa missão. E aquilo ali também alimenta a nossa motivação. Fazer porque eu entendo que eu estou fazendo o meu melhor. Sabe? E aí tem inteligência emocional de entender, nossa, ele não entendeu nesse momento. Ou não tem maturidade para entender o que eu estou fazendo. Mas é um processo. É como a própria motivação, muitas vezes ela é confundida com a pessoa que está bem-humorada, né? Que dá bom dia para todo mundo, é uma pessoa mais descontraída, sim, ela está motivada. Não é motivação. A motivação, ela é medida, digamos assim, uma pessoa que ela é motivada, ela tem um objetivo. Ela sempre vai buscar, ela tem um objetivo, tem uma meta, e ela sempre vai buscar soluções, que a gente fala aqui nas habilidades, soluções para atingir aquela meta. Então, ela se automotiva, ela busca naquele objetivo, naquela meta, motivação para atingi-la. O que eu preciso fazer? Né? Não é a motivação que ela bonitinha, todo mundo acha que é a pessoa bem-humorada. Não, a motivação ela é muito mais profunda. Assim, eu preciso me motivar para que eu atinja aquele... eu vou ter obstáculo, ter objeção. Eu tenho um propósito. E eu vou fazer de tudo para atingir esse propósito, para seguir a minha missão. Né? Percalços vão acontecer, isso são inerentes a qualquer situação. Né? Aí a gente fala de resiliência, a gente envolve muitas habilidades. Né? E quando a gente tem um propósito, a gente segue firme no caminhar, sabendo que situações no meio do caminho vão acontecer, e isso também, das situações no meio do caminho, a gente saber que vai acontecer e saber gerenciá-las, é uma habilidade, né? Tudo bem, sabe? Hoje não deu certo, amanhã vai dar certo, o que eu fiz, o que eu vou melhorar,
é sempre estar buscando fazer uma análise para que a gente, com foco nas soluções, vamos fazer em relação às habilidades com foco nas soluções. A gente sempre foca na solução. Exatamente. Todas essas questões que a gente está trazendo, um exemplo, digamos assim, eu estou apresentando um projeto com um cliente novo e o cliente ele não esboça nenhum tipo de reação, digamos assim, e tu já acha que foi um fracasso, que não vai fechar o negócio, que não está esboçando aquilo ali. Um gestor, um líder, que ele tem essa visão em relação à motivação, autocontrole, ele poderia muito bem culpar a equipe, que não vai dar certo porque a equipe não soube fazer o projeto, não. Ele vai buscar soluções e, inclusive, vai ter a percepção de entender aquele cliente por que ele não está esboçando nenhum tipo de... Por isso que a gente precisa conhecer o outro, né? A gente precisa conhecer o outro. Então, não se vai pular na cruz ali e dizer, que projeto não é meu, não é preciso. Muitas vezes nas reações, o corpo fala, né? Eu preciso entender e ver que o projeto ele é um projeto da maneira como foi executado, né? E levar isso para a minha equipe de uma forma que a gente busque soluções e não culpe a equipe toda por algo que talvez não tenha dado certo. Então, isso está o autocontrole, a motivação, e ainda assim a gente continuar motivado porque nós temos um objetivo, né? Entender aquele cliente, de repente refazer aquele projeto, buscar soluções. Então, isso é trabalhar as habilidades, né? E você falou da empatia, acho fundamental. Eu sou uma pessoa muito empática, né? E minha forma de liderança, de sentar e de buscar entender o outro. E no momento que eu me coloco buscando entender o outro busca me entender também. Então, muitas vezes, a Camila é super crítica, eu sou muito exigente, eu sou muito de resultado, mas, né, em muitos momentos, não, todos, né, eu tenho que chegar para o meu liderado e entender, olha, a Camila está aqui exercendo um papel, eu sou uma líder, eu preciso entregar resultados, mas a Camila é uma pessoa. Então, assim, eu vou cobrar, eu vou brigar, eu vou puxar a orelha, mas eu estou segurando a sua mão, nós vamos juntos, nós somos uma equipe. Então, eles também se colocam no meu lugar, que eu também estou sendo cobrada para dar um resultado para a minha empresa. Eu cobro deles, eles cobram de mim, mas nós estamos ali para construir um resultado juntos. Então, muitas vezes eu via a equipe tão engajada comigo, porque eles se colocavam também no meu lugar. Né? E esse sentimento de pertencimento que eu faço com a equipe, para dentro do projeto e para dentro da empresa, faz uma união muito grande entre as pessoas, né? Então, elas se sentem fazendo parte do projeto, do resultado. Eu faço elas se sentirem parte. E elas também, com isso, geram uma conexão comigo que faz com que a gente ande junto para atingir aqueles resultados. Então, a empatia, isso é... Exatamente. Tem a influência social que eu comentei contigo, né? O quanto eu consigo... qual é a minha influência quando eu consigo resolver conflitos. Quando a gente fala de influência social, o quão influente eu sou, porque um líder ele é seguido por seus liderados, o time. Muitas vezes, além de ter saber tecnicamente o que a equipe desenvolve, essas habilidades comportamentais, né, cada indivíduo tem a sua, como um líder, precisa ter essa influência para, inclusive, resolver conflitos. Isso é chamado de influência social. Socialmente, como eu sou vista, né? Eu sou uma pessoa que realmente ela tenta contornar, encontrar soluções para aquele problema, ou se simplesmente eu sou a que coloca a lenha na fogueira e, né, vamos ladeira abaixo. Então, eu sou uma pessoa que nunca dei espaço para fofoca, não gosto de fofoca. E aí, no momento que você se coloca nessa posição e comunica, não gosto de fofoca, então, a porta está aberta, mas quer conversar, é uma conversa madura. Nós estamos aqui colocando uma situação com uma conversa construtiva e você vai me trazer uma situação que a gente vai administrar esse conflito da melhor forma possível, mas não é fofoca. Se é para ser fofoca, não vem falar comigo. E aí, a postura do líder, ele impacta em toda a equipe, porque no momento que você não fomenta esse tipo de comportamento, né, aquilo ali vai minando dentro de uma equipe como um todo, né?
Falando em fofoca nada melhor do que um julgamento pessoal, né? Individual. Sim, né? Eu quero falar sobre aquele assunto que me incomoda e que eu sou, normalmente não é a favor da fofoca. Ela traz sempre um ponto negativo, né? Porque eu não concordo com aquilo, eu quero disciplinar aquilo ali. A partir do momento que tu não é conivente com aquilo ali, tu demonstra que tu não é a favor daquilo ali, obviamente que tu vai acabar influenciando também de alguma forma a leitura, né? Então, isso é importante, que eu observo. E aí, toda a sensibilidade social, né, que é administrar os relacionamentos para conduzir as pessoas na direção desejada. É a influência, né? O líder, outro dia eu estava pensando sobre os anti-líderes, né? Mas são líderes, né? São pessoas que influenciam toda uma comunidade, toda uma equipe. Qual a importância que a gente tem na formação, né, dessa equipe, né? Como exemplo. E para nós é uma experiência de trazer um pouquinho da revista, né, dos temas que estão na revista e das escritoras ali. Por isso que a gente convida de uma forma, nem todo mundo, há quem goste de ler e há quem não goste de ler, né. E como é uma revista de conteúdo, a gente sempre convida as pessoas a lerem os textos. Imagina que nós temos ali profissionais, diretoras em altos cargos de direção, empresários de sucesso, empreendedores, trazendo sua expertise e seu conhecimento sobre aquele tema. Vamos falar sobre feedback, vamos falar sobre disciplina, vamos falar sobre resiliência, sobre vários temas ali que ela traz, mobilidade. Ela está compartilhando a expertise dela em um momento de vida, talvez atual, onde ela está hoje inserida na empresa, né? Ela está compartilhando. Então, é uma bagagem muito grande. A gente aprende também com a experiência dos outros, né? Aquilo que está sendo compartilhado. Então, a gente imagina aqueles textos de uma forma muito... Quando a gente recebe os textos, quando a gente faz a editoração da revista, pós-editoração da revista, eu leio as revistas, eu pego a edição 1 lá, quem é que está na revista, eu vou ler novamente, porque é que nem filme, né? Tu viu uma vez, eu se viu uma coisa, lê pela segunda... Eu ia comentar isso agora, tem livros que eu leio, aí eu leio o livro, e eu gosto de anotar e marcar, publicar texto, né? E aí eu leio o livro. Aí depois de anos, eu faço as minhas anotações. Aí depois eu volto a ler o livro de novo. Como muda a percepção? Como eu falo, nossa, nessa época eu grifei isso, agora eu grifaria isso. Porque o meu olhar é outro, né? E você falando que a gente aprende com as experiências do outro, óbvio, a gente aprende com as nossas experiências. O nosso processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de crescimento, vai do quê? Do acúmulo das bagagens, das experiências que a gente viveu, dos lugares que a gente passou, o que a gente estudou. E é a mesma coisa. Então, assim, que bom que a gente tem pessoas que querem compartilhar suas histórias, né? Da mesma forma que aqui no programa, né? A ideia de quem está assistindo, pensar o que ele pode fazer de analogia com o conteúdo que a gente está compartilhando com a sua vida pessoal, para o seu negócio. E a partir disso, às vezes encurtar caminhos, ou uma mudança de mindset, ou um insight que ele tem, eu vou fazer isso. Ou até um processo de autoanálise. Nossa, eu tive esse comportamento, será que se eu fizesse isso, não teria tido um resultado diferente? Então, toda essa bagagem, ela é construída, toda a bagagem é construída com tudo isso que a gente vem acumulando, né? E as trocas de experiências são muito valiosas, né? Porque o amadurecimento, o evoluir, eu sempre digo que é uma frase minha, Autoral. Autoral. Eu digo, é uma obrigação, evoluir é uma obrigação para quem vive. Eu não posso amanhã ser igual ao que eu sou hoje. Eu preciso estar um pouquinho melhor. Essa questão que tu falou da leitura, por que a gente tem uma visão diferente? Porque se tu pegares um ano atrás, com certeza tu tem mudanças significativas na tua vida. O teu olhar, o teu amadurecimento em relação a algumas questões. Então, vai ser diferente. Então, é uma obrigação. Para quem vive, evoluir é uma obrigação. As experiências de vida, elas precisam sim, é uma construção, nós somos fruto das experiências de tudo aquilo que nós vivemos. Então, não tem como dizer assim, desver, não tem como dizer, não tem como desviver, não sei se diz assim. Não. Mas é uma construção. Sim. E a Janaína, a Camila, é hoje a experiência, é fruto da experiência que eu vivi, que a vida me trouxe, a resiliência que eu criei, a disciplina que eu aprendi a ter, tudo isso é
E aí entra essas habilidades, né? Hoje, conscientemente, eu percebo assim, o que eu não tenho que... É um peso, assim, algumas habilidades técnicas que eu não tenho, nem quero ter. Eu digo assim, eu não preciso saber tudo, eu preciso saber o telefone de quem sabe fazer. E muito bem, eu sei que eu faço muito bem. Então, isso também vem com o autoconhecimento, né? Sim. Eu não preciso saber tudo, eu não preciso fazer tudo. Então, mas eu preciso ser boa no que eu faço. Porque eu me predispus a fazer, isso, né? eu vou fazer bem feito. A excelência é isso, fazer bem feito, que pode entregar. Entrega o melhor que eu tenho, para o outro. Exato. Eu preciso dar uma pausa. Vamos dar uma pausa e já voltamos, tá bem rapidinho. Voltamos. Janaína, aí falando em presença feminina em cargos de liderança. Quais são as habilidades mais inerentes ao feminino? O que se destaca que a mulher tem? Eu vou dizer como não tem. Todos nós temos em graus diferentes, né? Vamos entender dessa forma. Mas o que a mulher tem mais? Percebe? É difícil falar sobre isso porque as pessoas têm uma certa resistência, né? Dizer assim, a gente fala muito de direitos iguais, a gente busca atingir o mercado, assim como a grande maioria masculina talvez atinja, né? Ter cargos que muitas vezes é muito difícil falar sobre isso. Mas que existem diferenças, existem. A gente não pode fechar os olhos em relação a isso e dizer que somos iguais, porque não somos fisiologicamente. Biologicamente somos pessoas diferentes. Então, consequentemente, nós teremos habilidades diferentes. Né? A gente fala muito que a mulher é mais empática. Por que a mulher é mais empática? Por toda uma história. Porque nós somos um cérebro novo, nós somos ao contrário, nós somos um cérebro ancestral no mundo novo, que mudaram com as tecnologias, né? Então, essa questão da empatia. A mulher é mais empática por quê? Né? A gente tem todo um convívio aí enquanto os homens iam para casa, as mulheres ficavam cuidando da casa. Então, o cuidado dela era uma família. Né? A gente tinha essa sensibilidade, a gente fala assim, eu sou ouvir, né? A gente tem essa escutativa, né? O homem é mais racional. É mais racional. Mais imediato. Mais rápido, direto, né? Mais rápido, é mais objetivo. A gente tem, assim, essa questão de, se formos falar em números, digamos assim, me traz números aí em relação ao teu trabalho, quantas pessoas contactou, né? A gente já fica um pouquinho assim, tem que pensar e buscar essas informações, porque a gente não é voltada para isso, né? A gente não tem essa objetividade. A gente quer construir, obviamente que a gente tem existem objetivos, mas a gente tem essa questão de ser mais empática, a comunicação. Nós temos comunicação, nossa comunicação é mais ampla, nós somos mais falantes, né? Então a nossa comunicação ela não é direta. Muitas vezes a gente precisa ser um pouquinho mais transparente, mais clara naquilo que a mensagem que a gente deseja passar. O homem já é mais objetivo, e não é uma comparação assim, porque é melhor ou pior, não existe. Era esse ponto que eu ia trazer. Somos pessoas diferentes e temos que trabalhar e somos complementares. Que nós podemos potencializar as habilidades, que é isso que a gente, né? O programa, vamos trazer as habilidades para as soluções e potencializar as habilidades, desenvolver algumas que a gente acha que precisa desenvolver, porque tem habilidades que a gente precisa para estar exercendo aquele cargo, mas que somos pessoas diferentes e que podemos ser complementares, sem esse julgamento de melhor ou pior. Né? Eu estava comentando, eu adoro ver as reuniões do meu esposo, né, de home office, porque clareza, objetividade, número, e eu fico escutando assim, eu falei, nossa, é uma aula, porque você fica vendo a dinâmica diferente. E outro ponto que eu observo também, culturalmente, né, porque a gente está aqui em Porto Alegre, mas a equipe tem uma equipe também do Rio de Janeiro, e a forma como lida com equipes locais é bem diferente, como também tem que se adaptar à equipe regional, né? Lá no Rio de Janeiro as pessoas falam palavrões, né? É mais normal. E eu fico até um pouco assustada quando eu escuto aquela reunião cheia de homens falando palavrão. Eu falei, nossa, se é num grupo, numa equipe de mulheres, a interpretação é outra, totalmente diferente, né?
Então, até numa própria, uma equipe, né, um time, ou alguém que tu vai atender, cliente, tu precisa, eu sempre digo assim, eu mudo a forma como eu atendo homens e como eu atendo mulheres. Não é porque eu faço diferenciação, não, porque a comunicação e a maneira como recebe aquilo que eu me falo é diferente. É diferente também, a forma que a pessoa recebe a mensagem é diferente, então eu preciso ter consciência disso. A maneira como nós conversamos aqui é diferente da maneira como eu conversaria com um homem. Por quê? Essa questão da objetividade, a gente precisa aprender a ser mais objetiva, a ser mais direta. A gente tem essa questão assim, eu vou ser mais direta, quer dizer que eu vou estar sendo um pouquinho grossa, eu vou estar sendo... Não, a gente precisa muitas vezes trabalhar muito mais isso na gente do que quem está recebendo a nossa mensagem. Porque de um preconceito, de um pré-julgamento, do que vão estar pensando. Isso, e muitas vezes o falar muito, querendo dar uma explicação que ninguém pediu para você aquela explicação, ou uma justificativa, né, da mulher, né, se colocando num papel se justificar, não precisa justificar. Eu falo, no ambiente de trabalho, eu estou ali, lógico que eu sou uma pessoa, um ser humano, mas eu estou ali exercendo uma função, eu preciso pegar meus resultados, e é isso. Né? Existe um contrato de trabalho, então vamos olhar que aqui é uma via de mão dupla, eu estou exercendo o meu trabalho para entregar esse resultado. A Camila, pessoa, no sentido sem tirar a emoção, né? Quer dizer, ela está ali porque não tem como desassociar, mas tirar esse peso. Né? Até o saber dizer não. Sim. Né? O saber dizer não, muitas vezes a gente dá um não e a gente já explica por que a gente não está, por que não, por isso, por aqui, a gente conta uma história. E o homem diz, não dá, não vou conseguir fazer, não vai dar. Mas, para a gente até concluir a conversa, que o programa já está terminando, mas quanto a gente traz aqui do comportamento da mulher, né? Que não é o comportamento do homem, e a gente traz o julgamento, o não. Por que de tanto não? Da necessidade de aceitação, da necessidade de pertencimento que a mulher tem, porque somos seres diferentes. Então, a gente escutou muito não, né, na infância. Não, minha filha, não pode isso. Não pode sair sozinha, não pode fazer isso, não pode. Então, o não para nós, ele é uma coisa, muitas vezes, que a gente tem essa certa barreira, né, de entender que o não é um não e o sim é um sim. Simples assim. Simples assim. Né? Exatamente. E Janaína, porque a gente precisa encerrar o programa, mas o que eu acho que assim, a Janaína, né, qual é a marca da Janaína? Né? Ela ama desenvolvimento humano. Mas eu quero que você deixe a sua mensagem enquanto uma pessoa que ama desenvolvimento humano. Que marca você quer deixar? Que legado você quer deixar? As pessoas olham, as pessoas que passam pela Janaína, né, tanto como pessoa e como profissional, o que elas levam de ti? Quando eu falo essa questão da consciência, é difícil a gente falar muitas vezes da gente, né? Mas quando tem um propósito muito claro, que não é assim, do dia para a noite que ele vai, né, ele aparece, não, ele é uma construção, realmente, né? Assim como eu vivo isso hoje em dia, tá? Que eu usei todas as ferramentas, eu recebi ferramentas de Deus na minha vida. E que eu soube utilizar essas ferramentas da melhor forma possível para o outro. Eu não busco perfeição, mas eu procuro fazer o melhor, que é a excelência, eu sempre digo, né? Então, o legal que eu falo sempre é que as pessoas olham para mim e digam assim, porque eu tenho Deus na minha vida e que eu pude fazer o melhor com as ferramentas que Ele nos deu. E assim como Ele deu muitas ferramentas para mim, Ele dá muitas ferramentas para todo mundo. Então, que a gente possa, de alguma forma, usar essas ferramentas da melhor forma para entregar aquilo que a gente tem hoje para entregar. É isso, eu sempre penso isso. Eu penso nisso todos os dias. O que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu posso melhorar hoje? Seu propósito. Exatamente. De fato, o propósito não é uma meta. Que você coloca, eu tenho esta meta. A meta você define. O propósito, na tua construção, ele te acha, você se encontra. É quando você está naquele estado de flow, você fala, eu estou fazendo o meu propósito. Como é bom isso, né? Exatamente. Isso é uma coisa que quando eu falo da recompensa, né, que a gente de alguma forma é beneficiado, quando a gente faz o melhor, que a gente entrega o melhor que a gente tem. Exato. Muito obrigada, Janaína. Agradecer a presença. Fica o convite para mais conversas, porque a gente tem muita pauta para conversar.
né? Convido a todos, eu vou sempre compartilhar ali nas minhas redes a revista, um conteúdo muito rico. Convido a todos a conhecerem, a lerem. Né? Agradeço a Janaína a presença, toda a parceria. Né? Muito feliz em te conhecer pessoalmente. Foi uma grata parceria, uma grata surpresa. Espero que seja longevo e frutífera, longevo, frutífera, e eu agradeço a oportunidade também de compartilhar um pouquinho do conhecimento aí do que a gente passa no dia a dia. Que ótimo. Deixa agora agradecer meus apoiadores, o apoio do Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. Móveis do Bem, móveis para a vida toda, sigam móveis, @móveis do Bem, a Bendita Decor, seu ambiente merece ser bendita. Agradecer também a Eliane Vaz, minha consultora de imagem e de estilo, a revista Liderança Feminina, que está comigo aqui todo o programa, e também está sempre nas minhas redes sociais. A presença da Simone Daninelli, que é minha assessora de relacionamento, que está aqui comigo. O Flávio Mota, operador técnico, e o Postilho TV é uma emissora do grupo F Brasil. Agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo e até terça-feira que vem.